Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos que interessam ao Brasil. Como de costume. Minha gente, muito triste hoje eu retorno essa tribuna política mediante a prisão do governador do Rio de Janeiro, Pezão, que teve sua prisão autorizada, determinada pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Segundo a imprensa afirmou, o tribunal disse que o mandado de prisão foi fundamentado com provas cabais, materiais, da participação do governador Pezão em atos de corrupção passiva e ativa. Eu aqui venho falando nesse canal Tribuna Política que o Rio de Janeiro chegou ao ponto de suas lideranças políticas, todas, não terem mais condições de gerir o Estado, de fazer a gestão do Estado. Porque a corrupção foi um cupim, é um cupim, que desgastou, que comeu toda a estrutura moral que ainda restava nas lideranças políticas do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei logo da intervenção na segurança, no aparelho de segurança do Rio de Janeiro, que a intervenção total no Estado do Rio de Janeiro é que seria o remédio mais próximo, mais correto da realidade, de fazer justiça. Porque, como eu disse à época, ali foi todo mundo cooptado. Veja bem, o ex-governador Garotinho, a ex-governadora, o ex-governador Sérgio Cabral Filho e outros atores da política do Rio de Janeiro levaram o Estado ao estado que está, sem condição de honrar os pagamentos dos seus contratos essenciais, sua folha de pagamento ativos dos contratos essenciais. E nem dos inativos. Está tudo atrasado. É um Estado falido, que a União, os estados, outros mais pobres da União, é que vem bancando essa roubalheira safada no Rio de Janeiro. Minha gente, tomaram o estado de assalto mesmo, como nós todos sabemos, e acabaram com tudo. Coitado do povo do Rio de Janeiro. Eu digo coitado, mas eles insistem em eleger bandidos. Insistiram. Minha gente, olha, veja bem, estava na cara que o governador condenado a mais de 100 anos de prisão não estava sozinho. E quem era o parceiro dele mais próximo? Era o vice-governador que se tornou governador. Como é que nós teríamos uma administração limpa com Pezão, se o padrinho dele foi condenado por crimes horríveis de corrupção, de lesa pátria mesmo, de lesa Estado? Por isso que eu afirmo e reafirmo, afirmei e reafirmo,
que a classe política, a classe dirigente do Rio de Janeiro não tem mais condição. Não tem mais condição de conduzir, de gerir, de fazer a gestão do Estado do Rio de Janeiro. O governo federal tem que fazer uma intervenção cirúrgica com uma pessoa de fora do Estado do Rio de Janeiro. Porque não é cabível que essa gente faça os buracos que fazem lá no Tesouro do Rio de Janeiro e continue recebendo dinheiro da União e continuam fazendo as mesmas malandragens, cometendo os mesmos crimes, os mesmos roubos. Então, no Rio de Janeiro, de cabo a rabo, da favela ao Palácio Guanabara, está tudo perdido. O poder executivo, poder judiciário, Ministério Público, poder legislativo, veja como é que está a situação jurídica do Estado do Rio de Janeiro. Uma situação insustentável mesmo. E o governo federal, para ser mais responsável, teria que ter feito, já na época da intervenção da segurança, a intervenção completa no Estado para tirar aquela organização criminosa de dentro dos palácios. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. O Rio de Janeiro está em guerra. Está em guerra as comunidades, o povo que mora nas favelas, nas comunidades, não tem mais sossego. Paga imposto para o governo e pedágio para as organizações criminosas. Coitado do povo. Dia desse, só porque uma moça fez uma crítica lá, o nível do crime que estava acontecendo lá, foi morta e esquartejada. Minha gente. O assassinato de Marielle, franca vereadora, dedicada e trabalhadora, até agora, nada. A sociedade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo não tiveram ainda a satisfação de como andam efetivamente as investigações e se vai ter um desate investigativo que descubra os verdadeiros mandantes e assassinos. Meus amigos, é triste verificar que um estado tão importante como o Rio de Janeiro, para o Brasil, um dos estados mais ricos do Brasil, caiu no estado de falência que está. Mas ali era notório, porque o Rio de Janeiro é pai da malandragem e da corrupção nesse país. Aqui mesmo em Brasília, teve governo que seguiu, aderiu à ata da licitação do sistema de saúde do Rio de Janeiro, e hoje também foram presos 2 ex-secretários. Para você ver como o Rio contamina o resto do país. Minha gente, temos que preconizar a intervenção imediata no Rio de Janeiro, completa a intervenção, completa, colocando um gestor que não seja do Rio de Janeiro, porque todo o sistema político do Rio de Janeiro está contaminado. Está contaminado. Todo o sistema. O presidente Jair Bolsonaro irá tomar posse com uma batata quente na mão. Porque é o estado político dele, o domicílio político dele, que ele tem primeiramente que enfrentar o problema como presidente da República.
Meus amigos e minhas amigas, é difícil para o homem comum entender o que está acontecendo, porque o golpe é de bilhões, e o cidadão, hoje no Brasil, 90% dos desempregados não tem meio salário mínimo. Aliás, não tem um tostão para cobrir as despesas de sua casa. Enquanto que esses indigitados ladrões passam a mão no dinheiro do povo, dos impostos, e fazem o que bem quer. Meus amigos e minhas amigas, minha gente, eu quero aqui, nessa modestíssima palavra, nessa modestíssima participação, parabenizar o STJ pela coragem de mandar prender o indigitado governador do estado do Rio de Janeiro. Segundo dizem, com provas robustas do comprometimento. Ele nega, mas quem é que diz que ele iria confessar o seu próprio crime? Isso aí, todo criminoso tem a choradeira de que é inocente. Inocente, pergunte a inocência do Sérgio Cabral lá. Pergunte a inocência de outros que enricaram, multiplicaram o patrimônio com o dinheiro da corrupção do estado do Rio de Janeiro. Meus amigos, estamos diante de uma situação muito difícil, não só no Rio de Janeiro, mas no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em outros estados que estão também falidos. O sistema previdenciário dos estados está muito prejudicado. As pessoas que trabalharam uma vida inteira estão correndo o risco de não receber nada na sua aposentadoria e descontaram e pagaram a sua previdência. Mas a irresponsabilidade administrativa no Brasil, ela vem do município, do estado, da União, do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo. Veja bem, meus amigos e minhas amigas, quantos parlamentares, quantos políticos estão sendo processados, outros já foram condenados e outros presos nesse país, meu Deus do céu. Estamos vivendo um estado precário de moralidade pública, moralidade administrativa e moralidade política. Onde vamos parar? Prender todos os presídios do Brasil não iria caber toda essa gente, porque eu já falei aqui, sorteia aí a Controladoria Geral da República, qualquer município desse Brasil, e mande fazer uma auditoria, qualquer um, para ver se está tudo correto. Acho muito difícil ter um somente, que esteja com suas contas em dia, correto. É muito difícil encontrar. No Brasil, a falta de vergonha política tomou conta. Tomou conta, e o sujeito que entra na política já entra visando os cofres públicos. Já é essa a intenção. Isso aqui não é chute, é constatação. Vamos ver se esse Congresso que foi renovado tanto vai melhorar tanto a política brasileira. Nós esperamos que sim. Mas tem uma interrogação muito grande. Meus amigos, temos toda a sociedade brasileira que meditar sobre isso, tudo que acontece no Brasil. O resultado é que
nós todos estamos aí vendo o Brasil praticamente falido. Isso que acontece nos estados, isso que acontece nos municípios, afeta a União, porque a União vem cobrindo essas falcatruas todas aí, assumindo as dívidas do estado e municípios e prejudicando o Tesouro Nacional em função da roubalheira dos municípios e dos estados e de alguns poderes. Meus amigos e minhas amigas, é muito triste, eu estou aqui falando, mas estou com o coração pesado, porque isso tudo afeta a todos, afeta você, afeta a mim, afeta a sua família, a minha, afeta o povo brasileiro como um todo. Os aposentados, hoje, os que estão na ativa estão, a grande maioria, desempregados. E os aposentados não sabem se vão receber o seu provento no final do mês. No Rio de Janeiro mesmo está tudo atrasado. Em outros estados estão parcelando. Como pode uma coisa dessa, um país rico como o Brasil, uma caboclada desavergonhada, tomar conta da administração pública, da política brasileira e fazer o que fizeram? O exemplo está aí, o governador do Rio de Janeiro preso, o estado falido, a nação brasileira com milhões e milhões de pessoas desempregadas. Aonde iremos parar? Essa é uma reflexão que o presidente eleito Jair Messias Bolsonaro tem que fazer, é uma reflexão que tem que fazer para entrar de sola nessa questão e resolver o problema no Brasil. É isso que nós esperamos, lamentando profundamente a situação do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.